Você já se pegou dependente emocionalmente de alguém, a ponto de sentir que sua felicidade ou paz de espírito estão nas mãos dessa pessoa? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como eliminar essa dependência emocional usando os princípios do estoicismo. Esses 15 segredos que vou compartilhar podem transformar completamente a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Aqui você vai entender como assumir o controle das suas emoções, fortalecer sua autoestima e, principalmente, encontrar liberdade emocional. O que você faria se pudesse se libertar dessa necessidade constante de aprovação? Como seria sua vida se você fosse capaz de se sentir completo, sem depender do comportamento de mais ninguém? Se você já passou por situações onde se sentiu preso emocionalmente ou percebe que precisa recuperar sua independência, esse vídeo é para você. Não se trata de cortar laços, mas de construir uma versão mais forte e equilibrada de si mesmo. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, caso tenha interesse, no final do vídeo acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. A dependência emocional é quando colocamos nas mãos de outra pessoa a responsabilidade pelo nosso bem-estar emocional. Em vez de nos sentirmos completos por conta própria, buscamos nos outros a validação e o afeto que acreditamos precisar para sermos felizes. Isso pode se manifestar em relacionamentos amorosos, familiares ou até mesmo em amizades, e o impacto é devastador. Nos sentimos inseguros, ansiosos e com medo constante de perder essa fonte de segurança. Esse tipo de dependência nasce de uma necessidade profunda de ser aceito e amado. Todos nós, em algum nível, desejamos conexão, mas o problema surge quando essa necessidade se transforma em dependência, quando não conseguimos ficar em paz sozinhos, ou quando o humor e as emoções oscilam conforme o comportamento dos outros, estamos entregando o controle das nossas vidas a fatores externos. Isso acaba gerando uma enorme frustração, pois não podemos controlar como as outras pessoas agem ou sentem. No entanto, ao contrário do que pode parecer, a dependência emocional não é sinal de fraqueza, mas sim de um desequilíbrio emocional. Muitas vezes, ela é fruto de uma baixa autoestima, de feridas emocionais não curadas ou até mesmo de padrões de comportamento aprendidos ao longo da vida. A boa notícia é que, assim como aprendemos a depender emocionalmente, podemos desaprender e recuperar o controle sobre nossas emoções e nosso bem-estar. Uma das formas de identificar a dependência emocional é observar se há uma busca constante por aprovação. Se você sente que precisa da opinião ou da validação de outra pessoa para tomar decisões, ou se constantemente se preocupa com o que os outros pensam de você, isso pode ser um sinal claro. Além disso, a sensação de vazio quando o outro não está presente é outro indicador. É como se sua felicidade estivesse condicionada à presença ou aprovação daquela pessoa. A filosofia estoica nos oferece insights poderosos para lidar com a dependência emocional. Os estoicos nos ensinam a focar naquilo que está sob nosso controle, e a verdade é que nossos pensamentos e emoções estão sob nosso controle, enquanto as ações e sentimentos dos outros não estão. Quando começamos a entender essa diferença, damos o primeiro passo para nos libertar dessa dependência. A independência emocional começa quando reconhecemos que nossa felicidade depende exclusivamente de nós mesmos. Superar a dependência emocional é um processo que exige paciência e autoconhecimento, mas é libertador. À medida que começamos a valorizar nossa própria companhia e a fortalecer nossa autoestima, percebemos que o verdadeiro poder está dentro de nós. Ninguém pode preencher o que falta em nossa vida, exceto nós mesmos.
Agora que você já entendeu basicamente a dependência emocional, vamos falar sobre os 15 segredos para vencer esse mal que vem tirando o sono de muitas pessoas nos dias de hoje. Segredo número 1. Reconheça o problema. Reconhecer que há um problema é o primeiro passo para qualquer mudança. Quando se trata de dependência emocional, esse reconhecimento pode ser desafiador, porque muitas vezes estamos tão envolvidos nas nossas emoções que não percebemos o quanto estamos dependentes dos outros para nos sentirmos completos. No entanto, a chave para começar a se libertar dessa situação é justamente identificar os sinais que indicam essa dependência. Se você já se pegou constantemente preocupado com o que a outra pessoa pensa, ou se seu humor muda drasticamente dependendo da aprovação dela, esses são sinais claros de que algo não está em equilíbrio. Um dos sinais mais comuns da dependência emocional é a sensação de que sua felicidade depende exclusivamente de outra pessoa. Quando colocamos toda a nossa confiança e valor nas mãos de alguém, deixamos de ser donos das nossas emoções. Isso cria uma expectativa irreal de que o outro tem a obrigação de nos fazer felizes o tempo todo, o que não só é injusto, como também nos coloca em uma posição vulnerável. Você já se sentiu vazio quando aquela pessoa especial não está por perto? Esse sentimento pode ser um indício de que você está se tornando dependente. Além disso, a dependência emocional muitas vezes se manifesta através de um medo constante de rejeição ou abandono. Esse medo pode levar a comportamentos como o de tentar agradar o tempo todo ou evitar conflitos a qualquer custo, apenas para garantir que a outra pessoa não se afaste. Isso acaba criando um ciclo em que você perde de vista suas próprias necessidades e começa a viver em função do outro, o que é prejudicial tanto para você quanto para o relacionamento em si. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Esse ensinamento nos lembra que temos o poder de controlar nossas reações e emoções. A dependência emocional é, em grande parte, uma reação exagerada às ações e sentimentos de outra pessoa. Ao reconhecer que somos nós quem controlamos como nos sentimos, damos o primeiro passo para romper com essa dependência e começar a construir uma base emocional mais sólida. Outro sinal importante de dependência emocional é a busca incessante por validação externa. Se você sente que precisa da opinião ou aprovação do outro para tomar decisões, grandes ou pequenas, isso pode ser um sintoma de que você está colocando sua autoestima nas mãos de alguém. Lembre-se, você é capaz de tomar suas próprias decisões e seguir seus próprios caminhos, sem precisar de constante reafirmação de quem está ao seu redor. A verdadeira segurança vem de dentro. Reconhecer esses sinais é o início de um processo de libertação. É como acender uma luz em uma sala escura. De repente, você vê com clareza aquilo que estava escondido. A partir desse momento, você pode começar a trabalhar para recuperar seu equilíbrio emocional e encontrar sua força interior. A independência emocional não significa se afastar ou deixar de amar, mas sim aprender a se valorizar e encontrar sua própria paz, sem depender de ninguém para isso. 2. Abrace a autossuficiência. A autossuficiência emocional é uma habilidade poderosa que muitas vezes ignoramos. Desde pequenos, somos ensinados a buscar nos outros a validação para o que sentimos, como se o nosso valor dependesse da opinião alheia. Mas a verdade é que ninguém, além de nós mesmos, tem o poder de definir quem somos ou como devemos nos sentir. Abraçar a autossuficiência significa dar o primeiro passo em direção à liberdade emocional. Quando você começa a confiar mais em si mesmo, a necessidade de aprovação externa diminui, e isso transforma a forma como você vive suas relações. Confiar em si mesmo é entender que suas emoções são válidas, independentemente do que os outros pensem.
Quantas vezes você já teve dúvidas sobre algo que sentiu, esperando que outra pessoa confirmasse se era certo ou não? Isso é mais comum do que parece, mas é uma armadilha que nos deixa vulneráveis. Quando você se apoia na validação de terceiros, entrega seu poder. Comece a confiar mais no que seu coração e mente estão te dizendo. Você sabe o que é melhor para você mais do que qualquer outra pessoa. A autossuficiência não significa se isolar ou deixar de se importar com os outros, mas sim aprender a ser o principal ponto de apoio das suas próprias emoções. Significa não deixar que o humor ou as opiniões das pessoas ao seu redor determinem como você se sente ou age. Claro, é importante ouvir os outros, mas a palavra final deve ser sua. A partir do momento que você começa a se validar, a sua confiança cresce e as incertezas que surgem nos relacionamentos perdem a força. Como disse Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso quer dizer que, se você deseja uma vida emocionalmente equilibrada, é essencial que seus pensamentos não sejam moldados pelas opiniões externas. É um lembrete de que o poder está dentro de você. Quando seus pensamentos são firmes e confiantes, você se torna imune à necessidade constante de validação. O processo de se tornar emocionalmente autossuficiente é gradual, mas cada pequeno passo conta. Comece observando como você reage às situações em que depende da aprovação dos outros. Como você se sente quando não recebe o que esperava? Ao reconhecer esses momentos, você ganha consciência e pode começar a mudar a forma como lida com eles. Com o tempo, você vai perceber que, ao invés de buscar fora, você já tem tudo o que precisa dentro de si. Abrace a autossuficiência como um ato de amor próprio. É a prática de dizer a si mesmo: eu sou suficiente do jeito que sou. Quando você adota essa mentalidade, a dependência emocional enfraquece e você passa a viver com mais segurança e autonomia. E com essa nova postura, os relacionamentos se tornam mais saudáveis, porque você se aproxima das pessoas não pela necessidade, mas pela escolha. A verdadeira paz vem quando você confia em si mesmo, sem precisar de validação constante. 3. Desenvolva sua autoestima. Quando você realmente se valoriza, as opiniões dos outros começam a perder força. Não é que você deixa de se importar com o que as pessoas pensam, mas você aprende a não deixar isso definir quem você é. A autoestima saudável significa ter uma visão clara de si mesmo, com suas qualidades e seus defeitos, e ainda assim se aceitar completamente. Esse é o ponto de partida para viver uma vida mais leve e com mais confiança. Muitas vezes, caímos na armadilha de buscar valor fora de nós, esperando que a validação externa nos faça sentir bem. Mas, assim como uma casa sem base, isso é instável e pode desmoronar a qualquer momento. Quando você depende da opinião alheia para se sentir bem consigo mesmo, está dando às outras pessoas o controle sobre suas emoções. É importante começar a reconhecer o seu valor por si próprio, sem precisar que alguém o diga para você. Esse é um trabalho interno que exige paciência e prática diária. Trabalhar a autoestima é, na verdade, um exercício de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais consegue reconhecer suas forças e áreas para melhorar, sem se julgar demais. E isso não tem a ver com perfeição. Tem a ver com se olhar no espelho e aceitar quem você é, sabendo que sempre há espaço para crescer. Quando você constrói essa base forte de autoestima, fica mais fácil lidar com críticas e elogios, porque, no fundo, você sabe quem você é, independentemente do que os outros falem. Sêneca disse: é parte da cura o desejo de ser curado. Essa frase nos lembra que o primeiro passo para desenvolver a autoestima é realmente querer melhorar sua relação consigo mesmo. O desejo de crescer e se valorizar tem que partir de dentro. Sem esse desejo, qualquer tentativa de se fortalecer emocionalmente
será superficial. Ao aceitar que você merece se sentir bem consigo mesmo, começa o processo de cura da sua autoestima. Ao longo dessa jornada, é importante parar de se comparar com os outros. A comparação é uma das maiores inimigas da autoestima, porque sempre haverá alguém que parece estar em uma posição melhor. Mas isso é uma ilusão. Cada um tem sua própria trajetória, suas próprias lutas e conquistas. A única pessoa com quem você deve se comparar é quem você era ontem. A cada dia que passa, foque em ser uma versão melhor de si mesmo, baseada nos seus próprios valores e metas. Quando você aprende a confiar mais em si mesmo e menos nos outros para validar suas emoções, sua vida ganha uma leveza incrível. As críticas não te abalam tanto e os elogios não são mais sua única fonte de segurança. Você passa a ter uma relação saudável consigo mesmo, o que reflete em todas as suas relações com o mundo. Fortalecer a autoestima é um investimento que traz liberdade e paz. Quando você sabe o seu valor, ninguém mais pode te derrubar. 4. Estabeleça limites saudáveis. Estabelecer limites saudáveis é essencial para qualquer relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou de amizade. Esses limites funcionam como uma espécie de barreira protetora que garante que você mantenha sua individualidade e autonomia sem abrir mão de quem você é. Quando não sabemos estabelecer fronteiras, acabamos deixando que os outros invadam nossos espaços emocionais. E muitas vezes, isso pode levar à sensação de sufocamento ou até de perda da nossa identidade. É por isso que aprender a definir esses limites é uma forma de respeito a si mesmo. Um erro comum que muita gente comete é achar que estabelecer limites é ser egoísta ou afastar as pessoas. Na verdade, é o contrário. Limites claros ajudam a criar relacionamentos mais saudáveis, porque você define o que é aceitável e o que não é. Isso também evita frustrações futuras, tanto suas quanto das pessoas ao seu redor. Quando você sabe até onde pode ir e o que espera dos outros, tudo fica mais leve e transparente. A comunicação fica mais clara e você protege seu espaço pessoal sem que ninguém se sinta rejeitado. Os limites saudáveis variam de pessoa para pessoa e só você pode determinar quais são os seus. Talvez você precise de mais tempo sozinho, ou talvez prefira que certas decisões sejam tomadas em conjunto. O importante é ter consciência do que te faz bem e do que te incomoda. E mais importante ainda, aprender a comunicar esses limites de forma firme, porém respeitosa. Quando você define suas fronteiras, as pessoas ao seu redor começam a entender melhor suas necessidades, e isso fortalece o relacionamento. Como disse Aristóteles, a amizade é composta por uma única alma, habitando dois corpos. Isso significa que, em um relacionamento saudável, é possível estar junto sem perder a própria essência. O desafio é encontrar esse equilíbrio entre se conectar com o outro e, ao mesmo tempo, preservar a sua individualidade. Os limites são justamente o que permitem que essa conexão aconteça sem que ninguém se anule no processo. É uma forma de garantir que ambos possam crescer e evoluir juntos, mas mantendo sua própria identidade. Porém, estabelecer limites não é só dizer não quando algo não te agrada. Também envolve estar aberto ao diálogo, entender as necessidades do outro e encontrar um equilíbrio. Não se trata de criar barreiras intransponíveis, mas de ajustar o espaço entre você e os outros de forma que seja saudável para ambos os lados. Esse processo pode parecer desafiador no começo, especialmente se você não está acostumado a impor limites, mas é essencial para manter a harmonia nos seus relacionamentos. No final das contas, estabelecer limites é um ato de amor próprio. É uma forma de proteger sua saúde emocional e mental, enquanto também constrói relacionamentos mais sólidos e respeitosos.
Quanto mais claros forem seus limites, mais fácil será para as pessoas ao seu redor entenderem o que você espera e como lidar com você de forma respeitosa. Quando você se coloca em primeiro lugar, sem medo de parecer egoísta, está apenas garantindo que possa estar bem consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. 5. Pratique o desapego. Muitas vezes, gastamos tanta energia tentando controlar as emoções ou ações das pessoas ao nosso redor que acabamos nos frustrando. A verdade é que, por mais que a gente queira que os outros ajam de uma certa maneira, isso não está nas nossas mãos. O desapego não é deixar de se importar com as pessoas, mas sim aceitar que o comportamento delas não está sob o nosso controle. Quando você entende que não pode moldar as emoções ou decisões dos outros, a vida fica mais fácil. Ao invés de se estressar com o que o outro está fazendo ou sentindo, você começa a focar na única coisa que está realmente sob o seu controle, suas próprias reações. Isso traz uma sensação de liberdade, porque você deixa de carregar o peso de tentar consertar ou modificar situações que não dependem de você. O desapego não é se desligar das pessoas, é aprender a lidar com elas de maneira mais equilibrada. Muitas vezes, o apego excessivo às expectativas que criamos em relação aos outros nos leva a frustrações desnecessárias. Quando colocamos muita energia em querer que alguém mude ou que haja de acordo com o que achamos certo, acabamos nos decepcionando. O desapego nos ensina a aceitar as pessoas como elas são, sem a necessidade de que elas atendam todas as nossas expectativas. Isso não quer dizer que você deva aceitar comportamentos que te fazem mal, mas sim entender que a mudança do outro depende exclusivamente dele. Epicteto dizia: a liberdade é a única busca que vale a pena. E o que ele queria dizer com isso é que a verdadeira liberdade vem quando aceitamos que não temos o controle sobre o que os outros fazem ou sentem. Tentar manipular ou controlar essas coisas é uma batalha perdida. A liberdade de que Epicteto fala é justamente o desapego, a capacidade de soltar o que não podemos mudar e focar apenas no que está ao nosso alcance. Nossos pensamentos, nossas ações e nossa forma de reagir. Desapegar é aprender a viver com mais leveza. Isso não significa se afastar emocionalmente das pessoas, mas sim entender que elas têm suas próprias jornadas e que suas emoções pertencem a elas. Muitas vezes, ficamos ansiosos ou magoados porque esperamos que o outro sinta o mesmo que nós, ou porque acreditamos que podemos fazer alguém mudar de ideia ou comportamento. Quando praticamos o desapego, entendemos que cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas e emoções, e que não cabe a nós tentar controlá-las. No final, o desapego traz paz. Você para de se desgastar tentando controlar o incontrolável e passa a viver de maneira mais presente, aceitando as coisas como elas são. Isso não quer dizer que você não possa ter expectativas ou desejos, mas sim que você deixa de depender do comportamento dos outros para encontrar sua própria paz. Praticar o desapego é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo, porque permite que você viva de forma mais livre e focada no que realmente importa, seu próprio crescimento e equilíbrio interior. 6. Fortaleça suas habilidades de comunicação. Muitas vezes, a dificuldade de expressar o que sentimos vem do medo de ser julgado, rejeitado ou até mal interpretado. Mas a verdade é que a comunicação clara e honesta é a base de qualquer interação saudável. Quando você aprende a falar o que sente de forma direta, sem medo da reação do outro, os relacionamentos se tornam mais sinceros e equilibrados. O medo de rejeição é uma das maiores barreiras para uma boa comunicação. É comum pensar que, ao revelar nossos sentimentos, podemos afastar as pessoas ou criar desconforto. Mas, na realidade, quando nos expressamos de maneira honesta, damos ao outro a oportunidade de nos entender melhor e fortalecer a relação.
O problema não está em compartilhar o que você sente, mas na forma como você faz isso. Aprender a se comunicar sem atacar ou se vitimizar é o segredo para que suas palavras sejam recebidas com mais compreensão. Uma boa comunicação começa com a escuta. Para que suas emoções sejam compreendidas, é importante também ouvir o que o outro tem a dizer. A conversa é uma via de mão dupla. Ao falar, escolha suas palavras de forma a transmitir o que você sente de maneira clara, sem colocar o outro na defensiva. E, ao ouvir, esteja aberto a entender o ponto de vista da outra pessoa. Isso cria um ambiente de confiança, onde a troca de sentimentos pode acontecer de forma natural e sem julgamentos. Como dizia Sêneca, fala o que deves, não o que podes. Essa frase nos ensina a importância de comunicar o que é essencial, com propósito, sem cair no exagero ou no drama. Muitas vezes, temos o impulso de falar mais do que deveríamos ou de usar palavras carregadas de emoção, o que pode gerar conflitos. Aprender a medir o que e como dizer, focando no que realmente importa, é uma habilidade que fortalece a comunicação e torna suas conversas mais produtivas. Superar o medo da crítica também faz parte desse processo. Nem sempre suas palavras serão aceitas de imediato ou da forma como você espera, mas isso não deve te impedir de falar. A crítica faz parte da comunicação e saber lidar com ela é um sinal de maturidade. O importante é que você esteja seguro do que está dizendo e de que suas palavras são uma representação fiel dos seus sentimentos. Quando você se expressa com confiança e autenticidade, as críticas perdem a força e a rejeição se torna menos temida. No final, comunicar-se bem é uma questão de prática e autoconfiança. Quanto mais você exercitar essa habilidade, mais fácil fica expressar seus sentimentos sem medo do que os outros vão pensar. A chave está em ser honesto consigo mesmo e com os outros, sem tentar controlar a reação do outro, mas focando em transmitir sua verdade. Isso fortalece não só suas relações, mas também a sua própria autopercepção e capacidade de se conectar de maneira mais profunda com quem está à sua volta. 7. Invista em seu desenvolvimento pessoal. Investir no seu desenvolvimento pessoal é uma das melhores decisões que você pode tomar. Dedicar tempo para aprimorar seus talentos, interesses e habilidades não só fortalece sua autoestima, mas também abre portas para novas oportunidades e perspectivas na vida. Quando você se coloca como prioridade e busca se aprimorar continuamente, está criando uma base sólida para viver com mais propósito e realização. Afinal, ninguém pode fazer esse trabalho por você. É uma jornada que começa de dentro para fora. Muitas vezes, ficamos tão ocupados com as demandas do dia a dia que deixamos de lado aquilo que realmente nos faz crescer. Mas o desenvolvimento pessoal não precisa ser algo complicado. Pode começar com pequenas ações, como ler um livro, aprender uma nova habilidade ou até se desafiar a sair da zona de conforto. A questão é entender que o crescimento não acontece por acaso. Ele precisa ser uma escolha consciente, uma prioridade. E acredite, quando você se dedica a melhorar a si mesmo, os resultados começam a aparecer em todas as áreas da sua vida. Desenvolver seus talentos e interesses é também uma forma de autodescoberta. Quanto mais você explora suas habilidades, mais vai percebendo do que é capaz. Às vezes, você pode nem imaginar o quanto pode se destacar em algo até realmente tentar. Se você sente que ainda não encontrou sua verdadeira paixão ou algo que te motive, esse é o momento perfeito para experimentar. Se desafiar, aprender algo novo, correr riscos calculados, tudo isso faz parte do processo de crescimento. É nessa jornada que você descobre a pessoa incrível que pode se tornar. Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Esse é o princípio de todo desenvolvimento pessoal.
Antes de buscar aprimorar qualquer talento ou habilidade, é essencial que você se conheça, entenda suas forças e fraquezas e reconheça o que realmente importa para você. O autoconhecimento é a base para qualquer tipo de evolução, porque quando você sabe quem é e o que quer, fica mais fácil traçar o caminho para chegar lá. E essa busca não tem fim. O desenvolvimento pessoal é um processo contínuo, sempre em movimento. Outro ponto importante é entender que investir em si mesmo não é um luxo, mas uma necessidade. Muitas vezes achamos que não temos tempo para dedicar ao nosso crescimento pessoal, mas o que não percebemos é que isso reflete diretamente na qualidade da nossa vida. Quanto mais você investe em seus interesses e habilidades, mais seguro e realizado se sente. E isso acaba impactando positivamente não só a sua vida, mas também a maneira como você interage com o mundo ao seu redor. Todos os relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais, se beneficiam quando você está em constante evolução. No final das contas, dedicar tempo ao seu desenvolvimento pessoal é um presente que você se dá. É um compromisso consigo mesmo de se tornar a melhor versão de quem você pode ser. E a boa notícia é que não existe um ponto de chegada. Sempre há algo a aprender, algo novo para explorar, uma maneira de se reinventar. Quando você escolhe se dedicar ao seu crescimento, está garantindo que sua jornada seja repleta de descobertas e realizações, onde cada passo vale a pena. 8. Desenvolva a capacidade de ficar sozinho. Na correria do dia a dia, estamos tão acostumados a estarmos cercados de pessoas, barulhos e distrações que o silêncio da própria companhia pode parecer incômodo. No entanto, quando você aprende a apreciar esse momento consigo mesmo, descobre um espaço de paz e clareza que muitas vezes é impossível encontrar na agitação ao redor. Estar sozinho não significa estar solitário. Significa estar em contato direto com quem você realmente é. Aprender a ficar sozinho é uma oportunidade de autoconhecimento. Quando estamos cercados de outras pessoas o tempo todo, nossas emoções, decisões e até pensamentos podem ser influenciados pelos outros. Mas ao ficar só, você tem a chance de ouvir sua própria voz interior, entender o que realmente sente e o que deseja para sua vida. O tempo sozinho é uma pausa necessária para refletir, reorganizar as ideias e se reconectar com seus valores e objetivos. Esse momento de solitude também é ideal para cultivar a criatividade. Quantas vezes, em meio ao silêncio, você já teve grandes ideias ou soluções para problemas que pareciam sem saída? Isso acontece porque, quando estamos sozinhos, a mente tem espaço para pensar livremente, sem interrupções ou pressões externas. Usar esse tempo para refletir e organizar seus pensamentos pode trazer insights valiosos, ajudando a enxergar sua vida com mais clareza e propósito. Como dizia o filósofo Jean-Paul Sartre, se você está solitário quando está sozinho, você está em má companhia. Essa frase nos faz refletir sobre como a relação que temos com nós mesmos é a mais importante de todas. Se você não consegue ficar em paz com a sua própria presença, como poderá construir uma vida plena? Aprender a ficar confortável consigo mesmo é um passo essencial para fortalecer sua autoestima e confiança. A boa notícia é que essa é uma habilidade que você pode desenvolver com o tempo. Outra vantagem de aprender a ficar sozinho é que isso fortalece sua independência emocional. Quando você se sente bem na sua própria companhia, deixa de depender dos outros para preencher qualquer vazio emocional. Isso não quer dizer que você vai se isolar do mundo, mas sim que vai encontrar mais equilíbrio nos seus relacionamentos, sem colocar expectativas exageradas nos outros para te fazer sentir completo. A verdadeira felicidade começa dentro de você, e o tempo sozinho é um ótimo momento para cultivar essa paz interior.
No final das contas, estar sozinho é um presente que você pode se dar. É um momento de autocuidado, de reflexão e de crescimento pessoal. Aproveitar esses momentos para se reconectar com seus pensamentos e emoções faz toda a diferença na maneira como você lida com o mundo ao seu redor. E quando você aprende a apreciar sua própria companhia, descobre que nunca está realmente só. Você sempre tem a si mesmo como a melhor companhia possível. Segredo número 9. Evite idealizar o outro. É fácil cair na armadilha de enxergar alguém como perfeito, especialmente no início de uma relação, quando tudo parece mágico e sem defeitos. Mas a verdade é que ninguém é perfeito. E colocar alguém em um pedestal só gera expectativas irreais, que mais cedo ou mais tarde acabam frustrando. Quando você idealiza o outro, deixa de ver a pessoa como ela realmente é, com suas falhas e vulnerabilidades, o que pode gerar desilusões dolorosas. A idealização muitas vezes nasce da nossa própria necessidade de encontrar alguém que preencha lacunas emocionais. Colocamos no outro a responsabilidade de nos fazer felizes, de nos completar, como se isso fosse possível. Mas a realidade é que sua felicidade não pode depender de outra pessoa. Ninguém é capaz de suprir todas as suas necessidades emocionais. Quando você espera que o outro faça isso, coloca um peso injusto sobre o relacionamento, o que no fim pode levar ao desgaste. Aceitar que o outro tem defeitos assim como você é essencial para manter uma relação saudável. Quando você para de idealizar, começa a enxergar a pessoa de forma mais realista e humana. Isso não significa que você deve aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim reconhecer que todos têm falhas e que isso faz parte de quem somos. A chave é entender que essas imperfeições não devem afetar sua própria autoestima ou a forma como você vê o relacionamento. Como dizia Epicteto, não espere que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como acontecem e você será feliz. Esse pensamento se aplica perfeitamente às nossas relações. Ao aceitar as pessoas como elas são, sem projetar nossas expectativas sobre elas, nos libertamos de frustrações e decepções. É importante lembrar que a felicidade não vem de fora. Ela é um estado interno e ninguém, além de você mesmo, pode cultivá-la. Idealizar alguém também pode te fazer ignorar sinais importantes. Quando você está cego por essa imagem de perfeição, pode acabar deixando passar comportamentos ou atitudes que não te fazem bem. Isso acaba prejudicando sua própria autonomia e poder de decisão dentro da relação. Estar atento à realidade, sem se iludir com a idealização, é uma maneira de manter o controle sobre suas emoções e preservar sua saúde emocional. O equilíbrio está em amar e se relacionar com as pessoas aceitando que elas são humanas, com qualidades e defeitos. E mais importante ainda, lembrar que sua felicidade é responsabilidade sua. Quando você para de idealizar o outro, começa a valorizar a relação de forma mais realista e saudável, sem cobranças ou expectativas irreais. Assim, você constrói uma base sólida, onde o amor e o respeito coexistem com a compreensão de que ninguém pode ser perfeito. Segredo número 10. Reconheça suas emoções e cuide delas. Reconhecer suas emoções é o primeiro passo para desenvolver uma relação mais saudável com você mesmo. Muitas vezes, evitamos ou até ignoramos o que estamos sentindo, tentando fugir de emoções desagradáveis como tristeza, raiva ou frustração. Mas o problema de não reconhecer essas emoções é que elas não desaparecem. Pelo contrário, se acumulam e acabam pesando no nosso bem-estar. Quando você se permite reconhecer o que sente, seja bom ou ruim, dá o primeiro passo para entender e cuidar melhor de si. Cuidar das suas emoções significa aprender a lidar com elas internamente, sem jogar essa responsabilidade para outras pessoas. Isso não quer dizer que você não pode compartilhar seus sentimentos com alguém,
mas sim que você não deve esperar que o outro resolva o que está acontecendo dentro de você. A solução, a cura, vem de dentro. Quanto mais você aprende a processar o que sente, mais autônomo se torna emocionalmente. Isso traz uma enorme liberdade, porque você deixa de depender do outro para se sentir em paz. Um grande desafio é que muitas vezes crescemos acreditando que algumas emoções são ruins ou erradas e que devemos escondê-las. Mas a verdade é que todas as emoções são válidas e têm algo a nos ensinar. A raiva, por exemplo, pode nos mostrar que algo importante está sendo negligenciado. A tristeza, que estamos precisando de mais cuidado e atenção com a nossa vida. Quando você reconhece suas emoções como parte de quem você é, em vez de tentar afastá-las, abre espaço para entender melhor o que está acontecendo dentro de você e, consequentemente, lidar com isso de forma mais saudável. Sêneca disse: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Esse pensamento nos lembra que cada dia é uma oportunidade de cuidar de si e de como você se sente. Viver bem inclui aceitar e reconhecer suas emoções diariamente. Não se trata de controlar tudo o que sente, mas de entender e trabalhar suas emoções de forma consciente, sem deixá-las tomar conta da sua vida ou esperar que outra pessoa faça isso por você. Quando você consegue lidar com suas emoções por conta própria, cria uma base emocional mais sólida. Isso significa que, nos momentos difíceis, você não depende exclusivamente de outra pessoa para te fazer sentir melhor. Você se torna mais resiliente, mais forte e capaz de enfrentar os desafios da vida com mais tranquilidade. Claro que ter apoio de amigos e familiares é importante, mas a verdadeira força vem de dentro quando você aprende a se acolher emocionalmente. Reconhecer e cuidar das suas emoções é um ato de amor próprio. É entender que você é o principal responsável pelo seu bem-estar e que isso começa com a maneira como lida com o que sente. Quanto mais você se conhece e aprende a processar suas emoções, mais preparado estará para enfrentar o que vier pela frente. E o melhor de tudo, quando você cuida de si, consegue construir relacionamentos mais saudáveis e equilibrados, sem depender do outro para se sentir inteiro. 11. Aceite o passado e deixe-o ir. Aceitar o passado é um dos passos mais importantes para encontrar paz no presente. Muitas vezes, ficamos presos a experiências ou relacionamentos que já ficaram para trás, como se eles ainda tivessem poder sobre nossa felicidade. Mas o problema é que, ao nos apegarmos ao que já passou, acabamos impedindo que coisas novas e boas entrem em nossa vida. O passado não pode ser mudado, e quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido conseguirá seguir em frente de verdade. Deixar o passado ir não significa esquecer ou ignorar o que aconteceu, mas sim aprender com ele sem deixar que ele defina quem você é agora. Cada experiência, seja ela boa ou ruim, traz algum aprendizado, mas isso não significa que você precisa carregar o peso dessas memórias para sempre. É natural que algumas lembranças ainda mexam com você, mas o que importa é não permitir que elas controlem suas emoções e decisões no presente. Quando você prende sua felicidade ao passado, seja por causa de um relacionamento antigo ou de uma situação que não saiu como planejado, você se limita. Fica difícil enxergar as oportunidades e pessoas que estão à sua frente, porque a mente ainda está presa no "e se" ou no "poderia ter sido". A verdade é que a vida acontece no agora, e o presente só pode ser aproveitado quando você decide deixar o passado no lugar dele, no passado. Marco Aurélio disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que enquanto você continuar revisitando pensamentos e lembranças que não te fazem bem, será difícil encontrar paz e felicidade. O passado já aconteceu,
e revivê-lo repetidamente na sua mente só faz você perder tempo e energia que poderiam estar sendo usados para construir algo novo e melhor no presente. Deixar ir não é fácil, especialmente quando falamos de experiências marcantes ou de pessoas que já foram muito importantes. Mas pense em quantas oportunidades de felicidade e crescimento você está deixando passar ao se manter preso a essas memórias. Quando você finalmente aceita que o passado não pode ser mudado e que seu valor não depende dessas antigas situações, começa a abrir espaço para o novo, novas experiências, novos relacionamentos e, principalmente, uma nova forma de enxergar a vida. No final, aceitar o passado é um ato de liberdade. É se libertar de um fardo emocional que já não te serve mais e abraçar a oportunidade de viver plenamente o presente. Ao deixar o passado ir, você dá a si mesmo a chance de se reconectar com quem você é agora e de criar novas memórias e experiências que realmente têm o poder de te fazer feliz. E isso é tudo que você merece. Um presente vivido com leveza e um futuro cheio de possibilidades. 12. Aprenda a dizer não. Aprender a dizer não é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver para proteger seu tempo, sua energia e seu bem-estar. Muitas vezes, sentimos a obrigação de dizer sim a tudo, seja para evitar conflitos, seja para agradar os outros. Mas quando fazemos isso, acabamos sobrecarregados. E pior, muitas vezes não damos a atenção necessária ao que realmente importa para nós. Dizer não é um ato de respeito com você mesmo, pois mostra que você entende seus limites e prioridades. Muita gente tem dificuldade de negar um pedido por medo de parecer egoísta ou indiferente. Mas é importante lembrar que dizer não significa que você é uma pessoa ruim ou que não se importa com os outros. Pelo contrário, ao dizer não quando necessário, você está preservando sua saúde emocional e mental, o que te permite estar mais presente e disponível quando realmente fizer sentido dizer sim. O segredo está em entender que você não pode fazer tudo para todos o tempo todo. Dizer não também é uma forma de se valorizar. Ao se recusar a aceitar tudo o que vem em sua direção, você está afirmando para si e para os outros que sua vida tem limites, que seu tempo é precioso e que você sabe o que é melhor para você. Isso não só fortalece sua autoestima, mas também faz com que as pessoas ao seu redor comecem a respeitar mais suas escolhas. Afinal, quando você está sempre disponível, as pessoas podem acabar esperando que você nunca recuse nada. Como disse Aristóteles, a moderação é o meio entre dois extremos. Isso nos ensina que o equilíbrio é a chave. Dizer não significa se tornar uma pessoa fechada ou distante, mas sim encontrar um meio termo saudável entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Saber dizer não quando necessário é uma forma de praticar essa moderação, garantindo que você não perca de vista suas próprias necessidades enquanto se dedica aos outros. Aprender a dizer não é especialmente importante quando estamos diante de situações que vão contra nossos valores ou objetivos. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a aceitar algo por medo de desapontar alguém. Mas ao fazer isso, nos distanciamos de quem realmente somos. Quando você se permite recusar algo que não ressoa com você, está se mantendo fiel a seus princípios e mostrando que sua integridade vem em primeiro lugar. Dizer não é uma questão de autoconhecimento e coragem. Quanto mais você entende suas prioridades e seus limites, mais fácil fica recusar o que não te serve. E com o tempo, você vai perceber que dizer não é libertador. Ele te permite focar no que realmente importa, viver de acordo com seus valores e cuidar de si mesmo sem culpa. Então, da próxima vez que sentir que precisa dizer não, lembre-se de que isso também é uma forma de dizer sim
para a sua vida e para o que realmente faz sentido para você. Número 13. Não aceite receber menos do que você dá. Em muitas situações, seja em relacionamentos, no trabalho ou entre amigos, acabamos oferecendo mais do que recebemos em troca. Fazemos isso por generosidade ou porque queremos agradar. Mas quando isso vira um padrão, começamos a nos sentir desvalorizados. É importante entender que você merece receber na mesma medida que se entrega, porque a reciprocidade é a base de qualquer relacionamento saudável. Se você está sempre dando, seja seu tempo, sua energia ou seu apoio, mas nunca recebe o mesmo de volta, chega um ponto em que isso começa a te desgastar. O desequilíbrio faz com que você se sinta sobrecarregado e, em alguns casos, até subestimado. É como se todo o esforço que você coloca nas suas relações não fosse valorizado. Por isso, é essencial perceber quando as coisas estão desiguais e, acima de tudo, aprender a colocar limites. Não significa que você deve ser egoísta, mas sim que é preciso se valorizar. Relacionamentos desbalanceados não trazem felicidade a longo prazo. Quando você aceita receber menos do que merece, acaba ensinando as pessoas ao seu redor que está tudo bem em não te dar o mesmo em troca. Isso cria uma dinâmica onde suas necessidades ficam sempre em segundo plano. O resultado acaba sobrando frustração, porque por mais que você dê, nunca parece ser suficiente. É por isso que é tão importante manter o equilíbrio e não aceitar menos do que você oferece. Como dizia o filósofo Friedrich Nietzsche, quem tem uma razão de viver pode suportar quase qualquer coisa. Isso significa que quando você entende o seu valor e sabe o que quer da vida e dos relacionamentos, fica muito mais fácil identificar quando está recebendo menos do que merece. Essa clareza te dá forças para estabelecer limites e exigir o respeito e a reciprocidade que você sabe que merece. Quando você tem uma razão clara para suas ações, fica mais difícil aceitar menos do que o justo. Claro, em alguns momentos você pode dar mais sem esperar nada em troca, especialmente em situações onde isso faz sentido, como ajudar alguém em um momento difícil. Mas isso não deve ser a norma. A reciprocidade é um princípio básico nas relações humanas, e sem ela fica difícil construir conexões verdadeiras. Lembre-se, você não está sendo exigente ao esperar que os outros te tratem com o mesmo cuidado e dedicação que você oferece. Isso é respeito. Então não se contente com menos do que você dá. Valorize-se e estabeleça padrões claros para seus relacionamentos. Isso vai te ajudar a atrair pessoas que reconhecem e apreciam seu valor, criando conexões mais fortes e equilibradas. Quando você se coloca em primeiro lugar e exige reciprocidade, as relações ao seu redor se tornam mais saudáveis e você passa a viver com mais leveza, sabendo que está rodeado de pessoas que te respeitam e valorizam. 14. Pare de ser exigente e diga adeus ao perfeccionismo. Muitas vezes colocamos tanta pressão em nós mesmos para fazer tudo perfeitamente que acabamos sobrecarregados e insatisfeitos, mesmo quando atingimos bons resultados. O perfeccionismo faz você acreditar que nada nunca é bom o bastante, que sempre tem algo a melhorar. Mas viver assim é exaustivo. A verdade é que, ao tentar fazer tudo impecável, você perde a leveza e, muitas vezes, a chance de realmente aproveitar as conquistas. Ser exigente consigo mesmo pode até parecer uma qualidade, mas quando passa do limite, vira um peso. O perfeccionista está sempre focado no que está faltando, no que poderia ser melhor e raramente celebra suas vitórias. Isso cria um ciclo de insatisfação, porque a perfeição é uma meta inatingível. Nenhum ser humano é perfeito, e tentar viver como se fosse possível alcançar esse ideal só vai te levar à frustração. É importante entender que, muitas vezes, o bom é o suficiente. O problema do perfeccionismo é que ele não só atrapalha sua felicidade, mas também a sua produtividade.
Quando você tenta fazer tudo perfeitamente, acaba procrastinando ou demorando demais para concluir tarefas. A busca pela perfeição te paralisa, porque você tem medo de errar ou de não atender às suas próprias expectativas altíssimas. Isso pode te fazer perder grandes oportunidades, porque enquanto você está preso nos detalhes, a vida segue em frente. Às vezes, o feito é melhor do que o perfeito. Como dizia Voltaire, o ótimo é inimigo do bom. Esse é um lembrete poderoso de que, ao buscar o ideal, muitas vezes deixamos de apreciar o que já é bom o bastante. Esse pensamento nos ensina que, ao invés de ficar obcecado em fazer tudo sem falhas, é mais saudável aceitar que falhas e imperfeições fazem parte do processo. Aprender a valorizar o que você já fez e aceitar que sempre haverá espaço para melhorias, mas que isso não deve te impedir de seguir em frente, é uma forma de se libertar. Dizer adeus ao perfeccionismo não significa deixar de se esforçar ou ser cuidadoso, mas sim entender que você não precisa ser impecável para ser bem-sucedido ou para ser feliz. É sobre ser gentil consigo mesmo, reconhecer o seu progresso e permitir-se errar e aprender com isso. Todos nós estamos em constante evolução e errar faz parte desse caminho. Quanto mais você se liberta dessa necessidade de perfeição, mais leve a vida fica e mais você consegue realizar. Tudo é uma questão de equilíbrio. Pare de ser tão exigente consigo mesmo e aprenda a ser mais flexível. Você vai perceber que a vida se torna mais prazerosa quando você não está sempre tentando alcançar o inalcançável. Lembre-se, ninguém vai se lembrar dos pequenos erros que você cometeu, mas sim do impacto geral das suas ações. Abrace suas imperfeições e siga em frente, sabendo que o bom feito com consistência vale mais do que o perfeito que nunca sai do papel. Por fim, segredo número 15. Comunicar de maneira assertiva. Fale ou cale-se. Comunicar de maneira assertiva é uma habilidade essencial para manter relacionamentos saudáveis e evitar mal-entendidos. Falar o que você pensa de forma clara, sem rodeios, mas também com respeito, pode fazer toda a diferença nas suas interações diárias. Muitas vezes, ou somos muito passivos, engolindo o que queremos dizer para evitar conflitos, ou somos agressivos, falando de maneira que acaba afastando as pessoas. A assertividade é o ponto de equilíbrio, onde você expressa suas opiniões de forma direta, mas sem perder a empatia. Quando você comunica de forma assertiva, as pessoas entendem claramente o que você quer, o que você espera e como você se sente. Isso evita aquelas famosas suposições que podem gerar problemas. Quantas vezes você já ficou chateado porque alguém não entendeu o que você queria, quando na verdade você não foi claro o suficiente? A assertividade é sobre isso, se fazer entender sem deixar dúvidas e, ao mesmo tempo, respeitar o espaço do outro. Falar o que realmente importa, sem enrolar, faz com que suas palavras sejam mais efetivas. Mas, por outro lado, saber quando calar-se também é importante. Nem toda situação exige uma resposta imediata ou uma opinião. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta, especialmente quando estamos no calor de uma discussão ou quando não temos clareza sobre o que dizer. Falar por impulso pode causar danos que depois são difíceis de reparar. Ser assertivo não é falar o tempo todo, mas sim escolher o momento certo para se expressar, de maneira a contribuir positivamente para a situação. Como disse o filósofo Sêneca, a fala é o espelho da mente. Isso significa que a forma como nos comunicamos reflete o que está acontecendo dentro de nós. Se estamos calmos e seguros, nossa comunicação tende a ser clara e equilibrada. Se estamos agitados ou inseguros, nossas palavras podem sair confusas ou agressivas. Por isso, a assertividade também envolve autoconhecimento.
Quando você sabe como está se sentindo, fica mais fácil escolher as palavras certas e o tom adequado para se comunicar. Comunicar-se de maneira assertiva também fortalece a confiança em si mesmo. Quando você se permite falar o que pensa, sem medo de ser mal interpretado ou rejeitado, você mostra que respeita suas próprias opiniões e que se valoriza. Isso passa uma mensagem forte para as outras pessoas, que começam a te ver como alguém que sabe o que quer e que não tem medo de se posicionar. No longo prazo, essa habilidade melhora seus relacionamentos, seja no trabalho ou na vida pessoal, porque cria uma base de confiança mútua. No fim das contas, falar ou calar-se é uma questão de equilíbrio. Ser assertivo é saber que sua voz importa, mas também saber a hora de ouvir e refletir antes de responder. É aprender a se comunicar de maneira que suas palavras tenham peso, sem machucar ou ser mal compreendido. Quando você domina essa arte, suas interações ficam mais claras, suas relações mais saudáveis e você ganha mais controle sobre a forma como é percebido pelos outros. Bom, chegamos ao fim do vídeo, mas o que realmente importa é o que você vai fazer a partir de agora. De todos os segredos que discutimos aqui, escolha pelo menos um e comece a aplicá-lo na sua vida. Não adianta só entender essas ideias se você não colocá-las em prática. Seja aprender a dizer não, fortalecer sua autoestima ou praticar o desapego. O importante é dar o primeiro passo hoje. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações no longo prazo. A verdadeira liberdade que todos buscamos não está lá fora, está dentro de nós. A filosofia estoica nos ensina que, quando conseguimos controlar nossas reações e emoções, sem depender de fatores externos, encontramos essa liberdade. Isso significa viver em paz, independentemente do que aconteça ao redor. É entender que, enquanto você estiver em harmonia com suas escolhas e ações, nada nem ninguém pode tirar sua tranquilidade interior. O poder de mudar sua vida está nas suas mãos. Pense nisso. Não é sobre controlar o mundo, mas sobre como você reage a ele. Quando você aplica esse princípio, começa a se libertar das pressões externas, das opiniões alheias e até das expectativas que você coloca sobre si mesmo. É um processo e não acontece de um dia para o outro, mas cada passo que você dá nessa direção te aproxima de uma vida mais leve e mais livre. E isso, no fundo, é o que todos nós queremos. Agora eu gostaria de ouvir de você. Qual desses segredos você vai aplicar primeiro? Compartilhe sua experiência nos comentários. Diga o que você achou do vídeo e como essas ideias estão ressoando com a sua vida. E claro, se você gostou do conteúdo e quer continuar essa jornada de crescimento pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muito mais por vir e eu estou aqui para te ajudar a continuar evoluindo. Esse espaço é para você, para crescermos juntos. Cada passo que você dá, cada decisão que toma em direção à sua própria liberdade é uma vitória. E ao compartilhar suas experiências, você também inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Estamos todos em busca de uma vida mais plena, então vamos fazer isso juntos, apoiando uns aos outros nesse caminho. Por fim, lembre-se, a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Aplique o que aprendeu. Mantenha sua mente aberta e esteja sempre disposto a melhorar. Você tem o poder de mudar sua realidade e essa jornada só depende de você. Estamos juntos nessa. Até a próxima. Fique com o Criador.